Salve, salve! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao canal Bate Papo Indie. Eu sou o Danilo, estou aqui com o Mug Gust, Opa! que do nada, né, Mug? Do nada, Do juntamos nada! aí Tudo as que a gente faz é ideias, do né? nada, né, cara? É, dois caras que adoram criar novos projetos e novos canais, por que não, né? Por que não? Mug, que é o nosso desenvolvedor aqui, né, da comunidade, e que gostamos muito de games, né? Por que não falar um pouco de jogos indies, né? Da indústria indie, das coisas que acontecem no universo indie gaming aqui, né? Com E então foi certeza. isso, né, Mug? Acho que foi assim que nasceu, né? Do nada. Cara, foi um pouco de cada coisa, né? Foi um pouco disso que a gente conversa de muito dessas coisas. E também dessa minha iniciativa, que eu até tinha comentado em uma das últimas lives, de que eu tava voltando pro lado de desenvolvimento mesmo, né? Tô com a minha iniciativa, alguns projetos próprios. Então já tem um tempo que a gente está querendo aí falar sobre o cenário indie, não só de jogos indies, mas como o cenário indie brasileiro também. Tanto que a pauta do vídeo hoje é bem centrada no cenário indie brasileiro. E vamos que vamos, né, Danilo? Tem muita coisa para falar, eu acredito. Tem toda semana aí deve ter um assuntinho, pelo menos, para a gente comentar. E vamos embora, cara, que eu acho que o cenário indie no Brasil é uma coisa que pode ser muito fortalecida. E eu acho que tanto eu quanto você temos muito a adicionar aí e a impulsionar para desenvolvedores e também para difundir para a galera aí o cenário indie com jogos, né? A gente vê aí que ultimamente o cenário AAA tem baqueado um pouco, né? Muita gente criticando muito a indústria AAA. E aí dá para dar uma renovada, não só com indies, mas também com indies brasileiros, por que não, né? Sim. Tanto eu quanto você já estamos nessa parada de criar conteúdo de game há um bom tempo e a gente acompanha a indústria de perto. E falando da indústria indie aqui, a gente vê, né, como que tem ganhado uma força, uma importância cada vez maior, né? Quando começaram a se criar os eventos dedicados para jogos indies, como a própria Indie World, ou outros eventos até internacionais. Aí a gente viu essa coisa começando a acontecer também aqui dentro do Brasil. Primeiro os pequenos desenvolvedores, depois os que se destacam, e agora até publishers nacionais focadas para a indústria indie, como a própria Nuntius, a Quiris Muitos. também, né? Que postou bastante jogo, e inclusive acabou encerrando o próprio, qual é o nome do jogo de corrida que eles fizeram? O O Horizon Horizon Chase. Turbo, Horizon Chase Turbo, não é Horizon isso? Chase. Isso, eles tinham sido adquiridos pela Epic Games, né? Eles viraram a Epic Isso, Games Brasil, a Aquiris, perfeito. e recentemente teve aí uma onda de demissões também da Epic, né? Então, eu nem sei quantas pessoas da Aquiris ainda estão lá, mas eles, por um tempo, eles ficaram aí com uma cara da Epic Games Brasil. E que deram força pro cenário também. Então, eu acho que tem muita coisa para falar, cara. E uma das coisas que eu não pude deixar de notar nos últimos eventos de games, assim, no geral, as próprias transmissões que acontecem no cenário nacional, é que tem uma coisa que eu já vi as pessoas comentando e me incomoda um pouco, que é por que que os trailers dos jogos não estão em PTBR, não estão em português do Brasil, se é algo aqui de uma indústria que está vindo da indústria indie brasileira para o público brasileiro, essas produções de marketing parece que insistem na língua, vamos falar, língua mãe aí, global de marketing, que é o inglês para tudo, né? Você já reparou nisso daí? Cara, não é de hoje, tá? Teve eventos recentes onde isso aconteceu, mas já vem de um bom tempo. E isso sempre me deixou curioso, porque eu entendo o ponto de vista de marketing, até mesmo para publicar trailers em canais, né? Quando você vai distribuir o seu jogo, ou você vai fazer o marketing propriamente dele em um evento internacional, igual já teve jogos brasileiros em Ninja Worlds, né? Pô, foi emblemático. Eu não vou lembrar qual Ninja World exatamente que foi, que um dos caras começou falando português brasileiro legendado lá para o mundo afora, né? Então é muito legal ver a difusão do nosso idioma até num cenário internacional. E para mim é muito estranho que a gente ainda tem eventos que são diretamente focados para o público brasileiro. Então, um exemplo recente foi a última Nuntius Showcase, né? Que é um evento destacado assim para o público brasileiro. E ainda tem trailers que são focados no idioma internacional, né? Que é o inglês, o idioma, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, universal ali. Então, eu entendo que exista
A ideia inicial de colocar o marketing do jogo em inglês para soltar trailers, né, para abranger um público maior, mas quando o evento é focado no Brasil, eu acho que seria muito mais interessante e eu acho até um pouco engraçado isso, tipo assim, engraçado no sentido de estranho que a gente ainda não tem isso, tipo assim, centralizado no público brasileiro, porque você que é do Bate-Papo Nintendo, você sabe muito bem, a comunidade adora quando empresas estrangeiras, principalmente, por exemplo, a Nintendo, que tinha uma certa resistência a trazer os jogos localizados, quando eles começam a localizar, o pessoal abraça muito. A gente tem os trailers com as coisas localizadas, o último trailer de Pokémon, né, que era uma franquia que a gente achava que nunca teria português, até o logotipo do jogo tá em português, né? O nome do jogo tá localizado. Então me parece, tipo assim, sempre fica muito estranho para mim e eu sempre quis saber por que isso acontece, cara. Você tem alguma ideia? Cara, eu tenho um palpite, né? Inclusive eu tô vendo o Mambo Quest atrás de você ali e me lembrou da época que a campanha foi muito legal feita aqui no Brasil, os criadores abraçaram o mesmo jogo, né? Vou te falar que nem foi por causa do jogo em si, que é muito divertido, pegou, né? A galera curtiu muito. Eu acho que no canal, seu canal Uns Caras que Jogam, foi um dos vídeos que mais explodiu, né? Sobre o Foi uma tema das lá na lives época. mais vistas, cara. O pessoal gostou muito do Mombo Quest. Inclusive, eu gosto muito dele também. Não à toa eu tenho o plush aqui que eu comprei na Gamescom do ano passado. Encontrei com o pessoal de lá. Pessoal muito legal. Mas, tipo assim, o trailer do Mombo mesmo era um que estava em português. Então, Então, aí eu tô excelente. lembrando disso que me veio na cabeça, né? Como que naquela época, assim, a gente pensava alguns criadores, alguns indies aqui, alguns jogos realmente que faziam o inverso também. A gente abraçava eles, eles abraçavam a gente, era tudo em português do Brasil, teve brinde, teve uma grande campanha e eu acho que alguns desenvolvedores, que acabam fazendo? Eles acabam escolhendo publishers, às vezes publishers americanas, talvez, ou internacionais. Uhum. A gente vê muito jogo, às vezes, indo para Devolver, alguma outra publicadora que gosta de pegar esses bons jogos indies, e lá meio que segue a cartilha, ó, vou publicar para o mundo todo, vou fazer a campanha para o mundo todo, tem que ser em inglês, né? E aí eu acho que deve ser por conta disso, tipo, se você for aparecer numa Indie World da Nintendo, por exemplo, lá, por mais que seu jogo seja BR, você precisa se preparar para que você esteja Sim. apto a mostrar o seu produto a nível internacional. E aí, quando vem para um evento brasileiro, talvez, ali para o público brasileiro, ou mesmo nos eventos que a gente vê físicos, né, de games, Sim. eu acho que os caras não fazem um novo. Raramente retrabalham, eles pegam aquilo que já estava pronto e soltam ali mesmo. E acho que o público acabou se acostumando a não reclamar disso, mas é estranho demais. Eu percebi isso foi no primeiro evento, cara. Acho que foi no Coelho Awards de 2, 3 anos atrás, que ele trouxe um jogo brasileiro e tal, e o trailer era em inglês. Eu falei, porra, meu, podia ser uma parada em português, porque era um evento nacional para nós, da indústria brasileira, né? Por que não? Eu acho que é por conta disso, cara. É meu palpite, né? Não sei. Cara, tipo assim, teve muitos eventos que isso aconteceu, tá? Mas um deles eu guardo especialmente assim como emblemático. Eu não vou lembrar o nome do jogo, mas eu lembro o nome do evento e eu sei o contexto do jogo, tá? O evento foi aquela Tectoy, aquela apresentação da Tectoy na época dos Zinix, que eles estavam publicando jogos também, então eles fizeram toda uma conferência mostrando os jogos que eles estavam publicando. Inclusive, na época eu tinha achado isso muito maneiro, sabe? Muito maneiro mesmo. E naquele evento, cara, tinha um jogo, Danilo. Eu não vou lembrar o nome agora, tá? Eu posso pesquisar pra gente colocar depois, mas é porque me escapou mesmo. Que era sobre palavras e o poder das palavras, né? Tipo assim, é bem focado em idioma. E o trailer dele estava em inglês numa apresentação para o público brasileiro. Então foi uma coisa que, tipo assim, me pegou muito, porque eu pensei, cara, que potencial que poderia ter desse trailer. Está em português, né? E o trailer está em inglês. Foi um negócio que me pegou tanto assim. E você vê, eu acho que a valorização do português brasileiro nessas apresentações enriquece muito quando existe o esforço nessa direção. Um exemplo que eu dou é o trailer da campanha de financiamento coletivo do Bagdex, né? Que não só ele estava todo em português e o jogo é todo inspirado no Brasil, mas até uma música dublada eles fizeram, né, bem inspirada nas músicas clássicas de Pokémon mesmo, né? Então é aquele tipo de apresentação que para o brasileiro, ainda mais que a gente está apresentando para brasileiros, enriquece muito e dá aquela sensação de que tipo assim, poxa, realmente estão valorizando o idioma ali, o público. E
Eu acho que enriquece muito e eu sinto que as outras apresentações deveriam ter um pouco mais de cuidado. Eu entendo que é mais fácil ter um trailer universal que você pode apresentar em múltiplas apresentações. Muito provavelmente o que deve acontecer é bem o que você falou, quando eles falam, tipo assim, vamos organizar a apresentação, vamos pegar o material promocional que tem aí. Então eles mandam já o trailer que tem, só que eu acho, cara, que merece aquele carinho de colocar as coisas em português até para valorizar, porque quando a gente fala de tipo assim, o povo, a identidade brasileira da coisa, chegar à comunidade junto, eu acho que é importante, por mais que pareça mínimo, eu acho que é importante colocar o português junto nessas apresentações, até para valorizar o nosso idioma também, né? É, Não só colocar o é trailer como em levantar inglês e uma bandeira, colocar. é como levantar uma bandeira do Brasil quando você ganha uma competição pra mostrar que você é brasileiro, entendeu? Tipo, Sim. é isso, cara, é a E origem. eu Inclusive, eu tô acho que passando, mais enquanto do você tá falando. que. Pode Desculpa, falar. pode falar. Não, eu só ia falar que mais importante do que no final do trailer colocar uma bandeirinha que, tipo assim, tá escrito também disponível em português brasileiro, um jogo que é brasileiro, numa apresentação brasileira, ele tinha que levar essa identidade brasileira como inicial Exato. e não como, tipo assim, também tem, entendeu? Como se fosse secundário na própria comunidade. Então, é uma parada que, tipo assim, eu acho que. Eu sei que soa em tom de crítica o que eu tô falando, mas é uma crítica que, do meu ponto de vista, é construtiva. Eu acho que é uma parada que deve ser comentada e as pessoas devem sentir um pouco isso para valorizar esse lado cultural nosso mesmo, né? De Perfeito. construir essa imagem do mercado nacional. Mostrar para o pessoal, tipo assim, aqui no Brasil tem mercado, não precisamos de mostrar que o produto é internacional para mostrar para os nossos consumidores aqui, entendeu? Sim. Eu tô passando o trailer do Skydust, que é um jogo também da Orbit Studios, que a gente gosta muito dos jogos dele. E tipo assim, você vê que esse é um trailer que tá na Steam pra galera colocar na Wish Now, Wishlist. Então eu entendo esse apelo de precisar globalmente pedir a Wishlist. A gente sabe da importância da Wishlist para desenvolvedores, principalmente indies ali, né? Porque a wishlist é o que vai dar visibilidade pro teu jogo. Mas olha que coisa Sim. interessante, meu menino. Olha que coisa interessante. Se você entra no site da Orbit aqui, que eu vou fazer agora para vocês aqui, ó. Orbit Studio. É um orbitstudio.com.br o site e tá totalmente em inglês. Totalmente em inglês. Ele não entendeu que é um brasileiro acessando um site .com.br, um IP brasileiro assistindo .com.br, e não tem nenhuma versão do site aqui, eu não tô conseguindo nem ver a bandeirinha do Brasil para eu clicar e mudar o idioma do site .com.br da Orbit Studios. Então fica aqui uma crítica também para a Orbit Studios, que é um dos meus estúdios favoritos. Retro Máquina maravilhoso, o Hunted House já trouxe aqui no canal, os Skydust que eu mostrei agora, tô ansiosíssimo para jogar, e outros jogos que eles já trouxeram. Cara, por que, né, cara? Por que a gente não consegue sobre nós aqui ver o idioma? É só uma observação mesmo aqui que é bem interessante de se notar. É sempre isso, né, cara? Porque, tipo assim, o lance não é ignorar o inglês, porque, obviamente, é o idioma internacional. No caso da Orbit, faz muito sentido ter o site em inglês, porque eles provavelmente podem pegar serviço de outsourcing, né, com Sim, empresas estrangeiras, e o inglês é importante. Mas até para um estúdio enraizado no Brasil, eu acho que seria muito interessante, né? E até fortaleceria a nossa narrativa como mercado nacional ter a é opção de ver o site em português também. Porque eu, como fã brasileiro da Orbit, por exemplo, lógico, eu, Mugiguchi, sei inglês, então eu não me sinto lesado pelo site porque eu entendo inglês. Mas pensa na narrativa de temos que fortalecer o mercado nacional, trazer as pessoas para incentivar o jogo, os estúdios brasileiros, e aí um fã de estúdio brasileiro abre o site e não consegue nem ver informações da empresa ou saber mais sobre a empresa em português. Ela tem que saber inglês para saber sobre o estúdio da própria região dela, né? na Que própria é o Brasil. nacionalidade, exatamente. Sim. Meus amigos, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa questão do idioma em jogos. A gente fica cobrando, né, as empresas, principalmente as japonesas, Square Enix, Level 5, mas e aqui? Como é que estão as empresas brasileiras da indústria dos games? Será que elas estão dando atenção para nós, esse carinho que a gente merece aí para quando vai consumir também esses jogos que deveriam ser em primeira mão para nós, né, aqui dentro do território e comemorar isso? A gente quer saber, né, Mugiguchi, a opinião da galera. Com certeza. Vamos estar de olho nos comentários aí, galera. Já Deixem a deixa um opinião de like, vocês. se inscreva no Bate-Papo Indie e diga o que vocês querem ver aqui nesse canal, convidados da indústria, a gente falando sobre jogos, quer indicar alguma coisa pra gente jogar, quer que a gente fale sobre polêmicas, notícias, desenvolvimento,
Podemos trazer um pouco de tudo aqui para vocês. Temos know-how aí para trazer um pouco de tudo. Exato, exato. Até a próxima. Valeu, valeu, Mugi. Falou!